Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje vai ser a respeito do fluxo de energia e produtividade e as pirâmides ecológicas. Então, o que eu optei por fazer? Dividir essa aula em dois. Fluxo de energia eu vou falar aqui pra vocês e pirâmides ecológicas eu trouxe um vídeo bem legal que o professor desenha, né, que acho que fica mais fácil pra vocês entenderem. Então, vamos lá. A parte mais teórica, né, que é essa questão do fluxo de energia. A energia que sustenta os ecossistemas do planeta é proveniente dos autótrofos. Por quê? Porque são aqueles organismos que conseguem absorver energia luminosa e converter em energia química, né? Então, a planta, as algas, elas conseguem pegar a energia do sol e converter, então, em glicose, que depois é convertida em amido e vai servir para nutrição tanto da planta quanto repassar essa energia durante a cadeia alimentar. A energia para sustentar os organismos, então, provém dos produtores, e os organismos que não produzem seu próprio alimento são classificados, então, como consumidores. Primário, secundário, terciário, quaternário não interessa, tá? São aqueles organismos que não conseguem produzir seu próprio alimento, não conseguem converter energia luminosa em energia química, tá? Dependem de outro organismo para poder se alimentar. Nós somos o exemplo clássico disso, tá? Essa conversão de energia pelos seres vivos, tendo como base a energia solar, consiste na captação da luz devido à presença da clorofila e seu armazenamento por meio da formação de ligações químicas. Então, eu pego a energia luminosa, tá? E converto ela em energia química, né? Ou seja, eu transformo aquilo em ATP e é o ATP que eu vou utilizar como energia para os processos metabólicos da planta, que depois vai ser passado isso dentro da cadeia alimentar. Em geral, o processo de metabolismo dos seres vivos, ele está associado ao processo de óxido-redução, né? Que é a formação principalmente de moléculas de ATP. Então, eu tenho aqui o processo da fotossíntese através dos organismos fotossintetizantes. A gente consegue observar, então, que a questão da energia, né? Eu tenho a digestão, assimilação e crescimento dos herbívoros, carnívoros e carnívoros secundários. Tá vendo que a energia ela é perdida ao passar, né, da cadeia alimentar, ao passar dos animais que estão envolvidos. Então, a maior quantidade de energia, ela tá no produtor. Consumidor primário tem menos, secundário tem menos, quaternário tem, né, e assim por diante, tá? Então, a maior quantidade de energia é perdida pela respiração e não é disponibilizada para os outros organismos. Então, assim, por mais que a planta produza toda essa energia e ela repasse tudo que ela consegue, ela ainda não repassa tudo, porque ela perde energia para viver, né? Então, essa energia que a gente perde para sobrevivência, né, que os animais perdem, que as plantas perdem para sobrevivência, ela não é repassada pelo próximo agente da cadeia, né? Em geral, o processo que envolve o metabolismo, então, a óxido-redução. Aqui, ó, a gente também tem parte dessa energia convertida, tá? Para os detritívoros, que nesse caso aqui, bactérias e vírus. Bactérias e fungos, desculpa. Bactérias e fungos que fazem processo de decomposição. As leis da termodinâmica já determinaram que a energia ela pode ser transformada, mas que ela não pode ser criada ou destruída, tá? O que vai acontecer é que esses detritívoros vão fornecer energia que vai ser absorvida de novo pela planta de alguma outra forma, como sais minerais, que ela vai converter de novo energia luminosa em energia química e vai repassar de novo na cadeia e assim por diante. É um ciclo sem fim, tá? Fica também estabelecido que a energia para a realização do trabalho, né? Ou seja, para a realização das suas funções vitais, ela tende a diminuir, pois parte dessa energia é liberada na forma de calor, tá? Vamos supor que nós fôssemos, né, um leão viesse e se alimentasse de nós, tá? Tudo que eu comi toda a energia que eu me alimentei vai pro leão? Não. Parte dessa energia vai ser perdida através da minha respiração, tá? E parte da energia é perdida através do calor. Meu corpo produz calor, né, para manter as minhas funções internas constantes. Então, não é toda a energia que eu consumo que vai poder ser transmitida através da cadeia alimentar. Isso acontece com todos os grupos, absolutamente, tá? O fluxo de energia, ele é decrescente, pois parte da energia é consumida pelo organismo para manutenção das suas funções e outra parte perde na forma de calor. Como eu disse, né, a energia solar absorvida pelos produtores é perdida na forma de calor, também faço respiração, tá? Parte dessa energia é mandada para os primários, que também perdem na forma de calor e respiração. Parte mandada para os secundários, que também perdem. Parte mandada para os terciários, que também perdem. O que acontece com os decompositores? Eles acabam tendo uma quantidade relativamente estável de energia, porque eles decompõem desde produtores até os consumidores terciários, e não só os produtores, ou, né, cada uma das classes que vem de forma subsequente, tá? Então, vamos supor assim, ó, parte da energia, né, dos organismos acaba voltando para o ambiente como energia térmica na forma de calor. Então, o fluxo de energia é unidirecional.
Vamos pensar isso aqui em quilocaloria, tá? Então, caloria é uma forma de medida de energia, né? O quanto de energia eu preciso para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Isso é a definição de caloria, tá? Então, vamos supor que a luz do sol forneça 152 milhões de calorias. A alga absorve parte disso, né? Ela perde 118 mil, né, Andressa? Tá bom, então eu tô confundindo aqui, gente. Enxerguei mais zero onde não existia, tá? Então, são 152 mil calorias absorvidas por um grupo, né, uma alga lá, enfim, durante toda a sua vida. Ela perde 118 mil para manter o seu metabolismo, tá? Perde na forma de calor, enfim. 34 mil é repassado, tá? O que vai acontecer é que parte disso ainda é perdido pros, né, perdido na forma de detritos, nem é repassado, né, pro consumidor, digamos assim. 1.276 é repassado para o consumidor. Esse consumidor também perde 937 e repassa só 339, que também pode ser perdido, tá? E aí as aranhas ali do consumidor só consomem 117, a aranha repassa 96 e assim por diante. Isso vai depender de que grupo que nós estamos falando, tá? Então percebam o seguinte, olha a quantidade de energia que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho produtor, consumidor primário, secundário, tá? 96. Por que a gente come uma variedade tão grande de alimentos? Pra gente conseguir energia suficiente, tá? Que já é pouca de cada um que a gente come, pra poder realmente manter o nosso corpo, as nossas atividades metabólicas. Nós ainda, né, temos uma variedade alimentar muito grande. Então, eu como desde produtores até, sei lá, consumidores secundários, tá? Então, dependendo do alimento que a gente comer, a gente vai ter uma quantidade de energia referente a esse grupo alimentar. Então, vamos lá. A energia luminosa captada pelos autótrofos é utilizada para a síntese de substâncias orgânicas, que é o caso da glicose, né? Então, fica armazenada na forma de energia potencial. A quantidade de energia assimilada por organismo depende do seu papel na cadeia alimentar, tá? Então, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, assim por diante. Os produtores, que são os autótrofos, ocupam o primeiro nível trófico, ou seja, eles têm maior nível de energia. Os consumidores primários aproveitam a energia contida nas moléculas orgânicas inseridas dos produtores e ficam na segunda escala de energia. Ou seja, os consumidores, dependendo, né, se ele é primário, secundário ou terciário, a quantidade de energia que ele tem vai ser correspondente ao que ele conseguiu absorver e, né, evidentemente, o que ele usou para poder se manter, tá? A gente tem dois termos que a gente usa dentro dessa questão da produtividade, enfim, e de fluxo de energia, que é a biomassa, que é matéria orgânica contida em um determinado nível trófico em um certo espaço de tempo. Quanto maior a biomassa, maior o aproveitamento de energia. Biomassa é a quantidade de indivíduos que eu tenho, peso, massa daqueles indivíduos que eu tenho, tá? Em determinada região, ou seja, sei lá, eu tenho 1 hectare de soja, entendeu? Então, a biomassa é correspondente a 1 hectare, o peso daquilo em quilos, tá? O cálculo da biomassa leva em conta apenas a matéria orgânica, sendo desprezada, então, a água e os constituintes de um organismo. Pode ser medido em tonelada ou em quilograma por metro quadrado. A produtividade é a mesma coisa que a taxa de produção, a quantidade de matéria orgânica acumulada em um espaço de tempo, né, por um espaço durante um tempo. Amido, por exemplo, pode ser armazenado em caules e raízes, né? Então, isso é a produtividade desta planta. Agora, quando que a gente considera? Como é que a gente avalia isso aqui? A gente tem dois termos, produtividade bruta, líquida e perdas devido à respiração. Então, por exemplo, quando eu falo de produtividade bruta, estou me referindo, tá? A quantidade de energia, tá? Que aquela planta, por exemplo, recebe do sol e ela, né, vai usar para o seu metabolismo. É a mesma coisa pensar assim, quanto que é o salário de uma pessoa, né? A pessoa vai ganhar, sei lá, 5 mil reais. O seu salário é 5 mil reais, mas o salário bruto. Qual que é a diferença de eu falar salário bruto e salário líquido? O salário bruto é tudo que aquela pessoa recebe. O salário líquido é o bruto menos os impostos, né? Então, você paga lá INSS, você paga imposto de renda, você tem o desconto do Vale Transporte, aí você tem o desconto do plano de saúde, né? Essas coisas que você paga. Então, vamos supor que 5 mil é o bruto, mas você ganha 4 mil de líquido. Seu desconto foi de R$1.000, tá? Então, o bruto e o líquido seria mais ou menos isso. Então, o meu bruto, né? O meu salário seria o meu bruto menos os impostos, os encargos, enfim, tá?
Aqui, o que eu tô falando de produtividade? Tô falando da energia líquida. O que é energia líquida? É energia que é repassada de um nível para o outro. Então, do produtor para o consumidor primário, para o secundário, para o terciário, tá? Então, produtividade líquida seria a produtividade bruta, né? Tudo aquilo que aquele organismo produziu, menos a taxa de respiração, a taxa que ele perde, né? A energia que ele perde na forma de calor. Então, o que ele repassa para o próximo nível trófico, tá? Então, PPL, a produtividade primária líquida. Isso eu tô falando do produtor, né? Então, qual que é a produtividade primária líquida do produtor? Tudo aquilo que ele produziu, menos o que ele usou para manter ele, tá? E aí, e se for pro consumidor primário? Então, eu tô falando de produtividade secundária líquida, tá? Produtividade terciária líquida, tudo aquilo que ele recebeu, menos aquilo que ele usa. Isso seria a produtividade final dele, tá? A líquida. Dessa forma, é possível concluir que uma cadeia alimentar dificilmente terá mais do que 4 a 5 elos, né? 4 a 5 níveis. Porque quanto mais distante, menor quantidade de energia absorvida e mais organismos vai precisar se alimentar, tá? Então, a cadeia alimentar, ela nunca é muito ramificada, porque esses organismos que ficam mais para trás, eles vão receber menos energia. E aí, digamos assim, que não compensa, tá? Compensa a gente comer os organismos mais próximos dos produtores. Produtividade secundária líquida é a quantidade de matéria orgânica armazenada no corpo de um animal herbívoro em um determinado intervalo de tempo. Então, eu tô falando de uma vaca que comeu capim, né? Uma vaca que comeu capim, qual que é a energia dela? A produtividade secundária é o alimento ingerido, né? Menos o que é perdido nas fezes, menos o que é perdido pelo metabolismo e menos o que é perdido na urina, tá? Então, tudo que ela ganhou, menos tudo isso aí, vai ser o que ela vai passar, tá? Então, isso é produtividade secundária, líquida. Responda a pergunta abaixo e já já a gente tem o próximo vídeo falando das pirâmides.